grandes celebrações vocacionais acontecem durante esse período. E é por isso que o nosso coração se enche de grande louvor, porque de fato o que nós estamos celebrando é a ação misericordiosa de Deus, do ressuscitado que passou pela cruz na nossa história pessoal. Jesus entrou na nossa história, e ao entrar na nossa história, Jesus estabeleceu conosco uma aliança de amor. Essa aliança de amor, todos os dias se renova. Essa aliança de amor, todos os dias se fortalece. Essa aliança de amor, a cada dia da nossa vida, de modo particular, porque quem estabelece essa aliança é o próprio Deus conosco, e Ele, pelo seu Espírito, que é o amor que derramado em nossos corações, nos faz capazes de realmente assumirmos essa aliança de fidelidade, como é fiel aquele que nos chamou. Vocês estão dando mais um passo vocacional. Há 2 anos atrás, vocês ingressaram no postulantado. Talvez tenha alguém que também um pouco mais, mas vamos considerar o que é próprio dos estatutos. 2 anos, vocês deram o passo ingressado no postulantado. O postulantado é um tempo vocacional importante, porque nós vamos viver uma experiência vocacional dentro da comunidade, para que, a partir de um aprofundamento desse caminho de discernimento, eu agora livremente, como nós acabamos de responder, livremente eu assumo esse caminho como um caminho de discipulado permanente. Prestem atenção nessa palavra que eu estou falando, discipulado permanente. Eu gosto muito de recordar a vocês, apesar dos estatutos deixarem muito claro, e é natural que exista um caminho vocacional dentro de um processo, de um caminho de discernimento em um carisma, como nós conhecemos, depois do vocacional, nós conhecemos do postulantado, depois do postulantado nós vamos para o discipulado, depois nós nos consagramos de modo temporário e por fim fazemos um compromisso definitivo do carisma. Esse é o caminho, é o percurso que nós todos fazemos, mas nós não podemos nos esquecer que, para além de um nível, nós nunca deixamos de ser discípulos. Você sempre será discípulo. Eu dizia isso lá no município aqui do próximo de Fortaleza, até esqueci o nome. Eu celebrei a missa de renovação dos povos, cheguei hoje à tarde. E eu recordava para eles, quero dizer para vocês que estão iniciando agora o discipulado. Vocês estão iniciando justamente agora o discipulado. Não se esqueçam disso. Vocês permanecerão discípulos quando vocês se consagrarem também. Muito bonito, antigamente, o sacerdote, quando ele vivia os processos de ordenação diaconal, ordenação presbiteral, aquelas vestes eram colocadas sobre ele. E não eram retiradas a veste. O fato de ele se tornar sacerdote, ele ainda permanecia também com a veste do diaconato, para que ele nunca se esquecesse que ele continuava sendo um servidor, como todo sacerdote deve ser. Ele deixou de ser diácono, agora é sacerdote, mas ele permanece ontologicamente um
não nos esqueçamos. Sempre nós seremos discípulos. E aqui eu queria acrescentar o que eu disse ontem. Ontem eu dizia que nós precisamos viver esses 3 discipulados. Esses 2, ontem eu disse 2, mas eu vou dizer 3. O primeiro discipulado que nós devemos viver é o discipulado a nosso Senhor. Se você deixar de ser discípulo de nosso Senhor, a sua vocação, ela deixa de existir. É o discipulado a nosso Senhor que é permanente, que nos faz a cada dia progredir em um caminho de aperfeiçoamento, de santificação. E o nosso chamado, como chamado de todos os batizados, é o chamado à santidade. Portanto, deve ser permanente esse caminho de discipulado. Deve ser constante. Eu preciso sempre viver esse caminho de discipulado, ou seja, de assimilação pelo poder do Espírito Santo da vida de Jesus. Jesus vai me configurando. É o desejo do meu coração e é o desejo do coração de Deus. Jesus quer nos configurar a Ele. Nós precisamos sempre sermos discípulos. Primeira coisa, discipulado ao nosso Senhor. O outro discipulado que está em profunda comunhão ao nosso Senhor é o discipulado da igreja. Todos nós, e o nosso carisma, ele nasce na igreja. Como nós bem sabemos, o Shalom compõe aquele belíssimo jardim que existe na igreja. Cada flor, cada carisma que nós contemplamos nesse jardim faz com que a igreja seja aquilo que ela é. A esposa de Cristo é bela. Todos os carismas contribuem para a beleza desse jardim que é a igreja. Portanto, nós estamos inseridos nesse jardim. Somos igreja e precisamos a cada dia amar a nossa igreja. Católico ama a sua igreja. Católico reconhece que a igreja é mãe e mestra, que ela cuida como mãe e que ela orienta e educa na fé. E é uma das coisas que mais me atraiu à comunidade. Me recordo, meu assessor vocacional foi o Padre Camilo. Nós somos da mesma época, eu e o Givanilson, que é o delegado hoje. E na nossa época tinha um livro da assessoria vocacional, escrito pela assessoria que foi o Padre Camilo, que falava das características da vocação Shalom. E uma das coisas que mais me atraiu, tudo me atraiu, porque tudo na verdade é o que eu mais buscava como católico viver a partir da experiência com Deus. Mas quando eu identifiquei uma característica da vocação Shalom, que é o amor à igreja, aquilo penetrou no meu coração de tal modo que eu entendi realmente que Deus me chamava a me ofertar no carisma para a igreja através desse grande dom que é a vocação Shalom, amar a igreja. E um outro discipulado, não menos importante, e que é fundamental, é o discipulado ao carisma. Você é discípulo de um carisma, por isso você precisa ter as feições desse carisma. As feições desse carisma. Quando alguém olhar para você, a pessoa deve imediatamente reconhecer: esse é Shalom. Esse é Shalom porque eu reconheço no modo como ele reza, eu reconheço no modo como ele prega, eu reconheço no modo como ele vive a sua comunhão com a igreja, eu reconheço aquilo que é próprio de um Shalom, aquilo que é próprio de um membro da vocação Shalom. O discipulado, vocês são discípulos, e nunca se esqueçam de tudo isso que eu acabei de falar, de todos esses discipulados que são permanentes, sempre discípulo da igreja, sempre discípulo de Cristo, sempre
deixar revestir desse carisma. Isso é muito importante. Discípulos, entendam isso. Não queiram trazer para a comunidade aquilo que não faz parte da comunidade. É preciso reconhecer a pobreza da vocação do Shalom, para que você possa ser pobre com o Shalom. É preciso reconhecer a castidade que é próprio da vivência do carisma. É preciso viver a espiritualidade, o modo de celebrar a liturgia, como nós celebramos, de modo pascal. Porque o Shalom celebra a Eucaristia de modo tão efusivo. A Eucaristia não tem uma dimensão sacrificial. Jesus, na Eucaristia, ele não entrega a sua vida na cruz, sim, mas esse mesmo Jesus que entrega a sua vida na cruz não permanece na cruz, ressuscita. Nós celebramos o Cristo crucificado, mas ressuscitou. O ressuscitado que passou pela cruz. E nós devemos celebrar com toda a alegria. O nosso Deus não ficou escravo da morte. O nosso Deus ressuscitou. Por isso, celebrar a Eucaristia com júbilo, com louvor, com gratidão. Assim como nós estávamos celebrando a Eucaristia em Roma, por ocasião da Convenção Shalom, nós celebrávamos desse mesmo modo, e os cardeais que lá estavam, presidiam as celebrações, diziam: vocês celebram de modo vivo a Eucaristia. A Eucaristia ser vivida como algo que nos faz exultar, celebrar, amar. Queridos irmãos, para não me alugar muito nessa Eucaristia, já caminhando para finalizar essa leitura. O Evangelho de hoje, a primeira leitura, é a experiência da primeira comunidade cristã. Os discípulos, agora, em nome de Jesus, realizam grandes milagres. Reconhecem que esses milagres é a ação de Deus. Reconhecem que eles nada possuem. Ouro ou prata nós não temos, mas o que nós temos, nós tivemos. Em nome de Jesus Cristo, devemos viver. A igreja que agora continua em ministério de Jesus, como nós que somos igrejas, somos chamados a continuar o ministério de Jesus. O Evangelho fala também de discípulos, daqueles discípulos de Emaús, que estavam com o coração cheio de dor. A dor porque para eles a morte de Jesus na cruz foi o fim, e eles estavam retornando para Emaús. Interessante que o texto bíblico fala de Cleófas, não cita o nome daquele outro discípulo, e nós podemos muito bem nos colocar como aquele segundo discípulo que perdeu aquela vivacidade, e porque perdeu a vivacidade quer voltar a casa. Isso é a experiência que pode acontecer na vida de muitos discípulos de Jesus. E preste atenção no que eu vou falar agora. Você presta atenção aqui para mim, presta atenção. Escuta o que eu vou falar agora. Existe um consagrado que é modelo para vocês. Um modelo perfeito. Se chama Jesus. O grande problema nosso é que a gente muitas vezes olha, e isso é um grande erro nosso. Às vezes a gente tem tantos irmãos consagrados que vivem uma vida virtuosa na comunidade,
por causa da infidelidade de quem não vive. Meu querido irmão, compreenda uma coisa: Jesus é o modelo de povo consagrado. Se você, porventura, olhar para um consagrado e não encontrar virtude, santidade ou alegria, desde isso olhar desse consagrado e volte a olhar para o consagrado. Retorne a esse irmão, que é seu irmão na vocação, o ajude a voltar a olhar para o consagrado. Esta é a nossa vida. Nós alimentamos a consagração de Jesus. A cada dia estamos juntos nesse caminho. Como é uma alegria para todos nós a fidelidade dos irmãos. É uma grande alegria quando a gente encontra. Eu voltei para a Fortaleza no ano passado. Estou encontrando vários irmãos depois de 10 anos. E quando a gente encontra um irmão, o irmão agora já está com o rosto mais envelhecido, já está com os cabelos mais brancos, e não somente ele e eu também. Estou falando deles, mas eu também da mesma forma. E a gente se alegra porque aquele irmão permaneceu. Aquele irmão permanece na vocação. É uma alegria. É uma alegria quando a gente vê o nosso irmão permanecendo, sendo fiel. Sejam fiéis, sejam fiéis. Não permitam que o coração de vocês perca a vivacidade, o brilho. O olhar de vocês perca o brilho. A cada dia, respondam a Deus e respondam com fidelidade. Ofertem a vida de vocês. Não aposentem. Os anos que vocês estão na comunidade, estão ofertando, não existe aposentadoria na vida de consagrado. Ofertem a vida de vocês. Deus quer a cada dia encontrar. Quando Ele se aproximar de você, Deus quer encontrar frutos. Deus quer encontrar frutos na vocação de cada um de nós, no sim de cada um de nós. Aqueles discípulos que estavam voltando com o coração cheio de dor, o que aconteceu com eles? Jesus entrou, começou a caminhar com eles e a recordar, preste atenção, a recordar aquilo que estava dito nas Sagradas Escrituras. E quando eles iam escutando aquelas palavras, as profecias, o que estava sendo dito no Antigo Testamento sobre o Messias, sobre ele, sobre Jesus, o que dizia os salmos, tudo aquilo foi entrando no coração deles, e assim, quando eles recebem o pão, os seus olhos começam a enxergar novamente a Eucaristia. A Eucaristia vai a cada dia tirar a apatia do nosso coração e beber a Eucaristia. O estudo bíblico vai iluminar cada vez mais o seu coração e tirar a capacidade de compreender os mistérios de Deus. A sua fé católica cada dia vai alimentar você para uma oferta maior. Veja, aquilo que estamos chamados a Deus como vocação. Vamos pedir essa graça ao Senhor. E queremos pedir a intercessão de todos os que participam dessa Eucaristia, para que rezem por esses irmãos discípulos, para que a cada dia na caminhada deles, eles possam realmente ser modelo de virtude dentro do povo comunitário. E vocês sairão dos futuros consagrados, melhor, os futuros formadores comunitários, os futuros responsáveis pela aliança, coordenadores de ministério. É o que se espera. A comunidade acolhe com alegria e acolhe a oferta de vocês, espera de vocês uma oferta feliz, um sim feliz. Consagrado é um sinal de felicidade. Sejam felizes, se realizem, a vontade de Deus se realiza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento que vamos